Muito bem, meus queridos, estamos de volta agora à nossa aula 5.2. Na aula 5.2, nós vamos rever, né, os principais objetos de conhecimento da aula 5.1. Então, pega aí todo o material que você recebeu, já vai olhando onde nós deixamos aí frisados os principais assuntos para sanarmos as dúvidas, que assim que a gente finalizar aqui esse bate-bola, vou deixar vocês fazendo aí as suas atividades, tá bom? Na tela. Classificação com base no arranjo dos componentes. Nós vimos que existem dois tipos de classificação com base no arranjo dos componentes. Nós temos os arranjos espacial e o arranjo de tempo. O arranjo espacial tem sistema contínuo, sazonal e misto. No arranjo de tempo, sequencial, simultâneo e complementar. Então vamos frisar aí, ó, os principais, não é? Professor, é em relação ao arranjo de espaço. O que tem que ficar gravado? Tem que sanar a dúvida do que é o arranjo de espaço. Primeiro, meus queridos, tem que saber como é a fisiologia, isso, a fitofisiologia. Obrigado, Senhor amado. Como é que é a fitofisiologia? O que é isso, professor? O funcionamento daquele vegetal. Vou comparar uma coisa. Vamos lá. Para você criar uma criança, você tem que entender que a criança, quando nasce, ela tem a fase de lactação, então ela tem uma alimentação, uma nutrição líquida. Depois ela passa pela pastosa, depois ela vai para a alimentação sólida. Quer dizer que em cada fase de desenvolvimento, ela precisa de um determinado nutriente. Isso está onde, professor? Está no solo. Só que aí a gente tem que lembrar que os vegetais, para que os vegetais possam retirar nutriente do solo, esses vegetais têm que conseguir fazer alguma relação com os fatores abióticos, que são disponibilidade hídrica, disponibilidade de sais minerais, de matéria inorgânica, disponibilidade de uma intensidade luminosa e disponibilidade de quê? Espaço, que é a distância. Então, quando você está cultivando quando você está cultivando milho, quando você está cultivando laranja, banana, mandioca, quando você está formando pomar, quando você está cultivando cupuaçu, quando você está produzindo maracujá, tem todo um procedimento chamado de tratos culturais. Tratos culturais que vão viabilizar com que aquele exemplar te dê o produto. Só que quando a gente vai na floresta, a estrutura do sistema radicular de uma árvore nativa é diferente da estrutura de uma cultivar. As cultivares, elas demandam de menor espaço, então maior concentração por área de produção. As cultivares, apesar de conseguir ter essa aglutinação de espaço, elas necessitam de uma maior densidade de ação dos fatores abióticos. Por isso que o arranjo de espaço é diretamente proporcional à ação dos agentes abióticos. Já em árvores nativas, é inversamente proporcional. Isso é importante para que o processo de produção seja economicamente viável. Pronto. Agora, professor, dentro do arranjo espacial, nós temos aí um sistema contínuo.
O que é um sistema contínuo? São aqueles que há uma espécie principal naquela área de produção e outra que vai estar fora do sistema, ela vai estar espalhada, mas com uma função não de produção, mas uma função de preparar o serviço, prestar serviço para potencializar o quê, professor? Potencializar a ação dos agentes abióticos. E aí nós temos determinados sistemas sazonais, que falam que as determinações são indiretamente proporcionais às fileiras de cultivo. Aí nós temos também sistemas mistos, que o sistema misto envolve pomares caseiros, quintais agroflorestais e sistemas agroflorestais sucessionais. Galera, quando a gente fala sobre sistema misto, eu não vou comentar, só quero que você entenda. A diferença está em ter espécie com função, produção, espécie que dá produtividade, e a outra vai dar uma forma da função ecológica daquele ambiente. É só isso. Já os sistemas de quintais agroflorestais são ervas usadas como temperos, plantas medicinais, plantas olerícolas, couves, taioba, milho, mandioca. São espécies que vão proporcionar o processo de produção, mas não de forma sistemática. Não tem um sistema. Agora, o sistema agroflorestal sucessional. Esse sistema de sucessão de culturas que vão manter o solo e a sua vegetação, aproveitando um espaço horizontal e vertical. Exemplo, arranjo no tempo. Isso significa que nós temos aí uma janela não produtiva de um determinado vegetal. E aí uma outra espécie toma esse espaço. Como a gente vai aproveitar? Por quê? Porque a necessidade de determinadas plantas são diferentes. E isso vem de encontro com o quê, professor? Qualidade do solo, necessidade nutricional, tratos culturais que favorecem o processo de produção. Aí nós temos tratos culturais. Vou dar só um exemplo de um trato cultural. Poda. Poda de formação, poda de condução, poda de produção, poda vegetativa, poda de higiene. Gente, só nisso tudo, só em um trato cultural, são podas. Um trato cultural é subdividido em fases de produção. E aí você tem que estabelecer quais são esses tratos culturais que terão que ser inseridos dentro de um sistema florestal. Por isso que é importante você ter a viabilidade e saber aí como é que são feitas as necessidades de determinados exemplares da floresta, que favorecem, sim, o processo de produção viavelmente, economicamente viável. E também as relações com os agentes, né? Com os vetores, com a classe, né, de agentes, insetos, pois dentro de uma floresta, dentro de uma área, de uma produtividade, tem sim essas relações da fauna e flora agrícola, fauna e flora do ambiente florestal, vamos dizer assim. A dinâmica é diferente. Em um momento, um determinado exemplar da fauna não é considerado uma praga, mas dependendo do espaço de produção que está ocorrendo, pode se tornar assim. E aí é inviável economicamente. Lembrando as sequenciais, né? Que é a intervenção em manejos da capoeira, sistema silviagro-florestal rotativo. Muito bem. Então, com isso, nós temos aí,
a finalização do nosso bate-bola. Meu diretor, para mim, vou deixar vocês agora aí, ó, fazendo as suas atividades. Daqui a pouco eu te volto para a gente fazer as correções, tá bom? Tchau, tchau. E aí, meus queridos? Difícil? Não, né? É só a gente entender e compreender aí algumas questões sobre o que, professor? Toda vez que aparecer um termo técnico, vocês sublinhem o significado dele, tá bom? Prof, como é que a gente vai fazer agora na hora da correção? Vocês finalizarem a atividade de vocês, simples. Vou pedir para o meu diretor colocar a pergunta, vou colocar a resposta e nós vamos fazer o quê? Comentar essa resposta. Não precisa estar com as mesmas palavras. Se você observou que aqui, né, apareceu na resposta um termo técnico, você não colocou ele, mas você descreveu, coloca só entre parênteses o significado desse termo. Dessa forma, cria familiarização e favorece uma melhor escrita na nossa avaliação, tá bom? E, professor, na hora que eu estiver explicando, se eu voltar uma lâmina, é para a gente sanar umas dúvidas, porque determinadas alternativas não contemplam a resposta, tá bom? Vamos junto, pessoal? Meu diretor, joga na tela para nós. Olha aí, ó, questão de número 1. O arranjo no espaço considera a forma como se dispõe o quê? As espécies no campo. Quais são essas espécies no arranjo, pessoal? Olha aí, sistema contínuo, sistema sazonal e sistema misto. Professor, esse sistema contínuo, pelo amor de Deus, sistema contínuo, você faz um levantamento das espécies nativas que tem na sua propriedade. Só que você tem que ver que o arranjo espacial é inversamente proporcional quando a gente faz a mesma comparação com cultivares. Sistema de produção de aves nativas não é igual ao sistema de produção de uma cultivar. Claro que nós temos que levar em consideração. Claro que nós devemos levar em consideração que quando você faz as manutenções corretas, quando você usa o quê? Fatores que propiciam esse movimento, retira a oleosidade, deixa um caimento, dá uma forma melhor. Alguns podem dizer, perde um pouco, né? A heterogeneidade. Não, não perde. Isso favorece o sistema de produção, de cultivo, de implantação e auxilia, sim, professor. O quê? Ampliar todos os agregados que associam esse processo de manutenção, tá bom? Vamos para a questão número 2? Vamos! Questão de número 2. O arranjo com base no tempo trata-se do arranjo de espécies na área de plantio. Considerando o tempo em que os componentes se combinam, quais podem ser esses arranjos? Só isso aqui, pessoal. Arranjo sequencial, simultâneo ou complementar. Vamos relembrar? Ah, não lembro desses arranjos. Estou perdido. Então aqui, ó, pessoal. Deixa eu só limpar isso aqui. Arranjos. Passa. Não. Aqui, ó. Quais são os arranjos? Sequencial, simultâneo ou complementar? É isso, né? Deixa eu ver se eu não estou ficando doido. Sequencial, simultâneo ou complementar. Isso mesmo. Sequencial, simultâneo ou complementar. Sequencial, cadê? Sequencial, simultâneo e complementar. Como é que é o sequencial? Nessa categoria são incluídos os sistemas agrícolas migratórios, intervenção e manejo de capoeiras, sistemas silviagrícolas,
e rotativos, arbóreos, rápidos crescimentos. E sistema taiga. São cultivos anuais associados temporariamente com árvores durante o primeiro ano de plantação. Já o simultâneo ou complementar, há uma integração simultânea e contínua do cultivo de cultivos anuais, perenes e pecuária, atividade da pecuária, com árvores nativas e animais, ou pomares caseiros e lavouras temporárias, tá bom? Isso aí. Professor, mas aqui só basta a gente só citar, né? Foi, não, ninguém pediu para vocês descreverem, só citar. Eu coloquei aqui a citação para que a gente possa compreender, né? 3. Defina pomares caseiros ou agroflorestais. Sistemas de cultivo perenes, semelhantes a pomares. A diferença está em conterem espécies com funções produtivas e outras com funções ecológicas, fornecendo sombreamento e reciclagem de nutrientes. Podem ter as espécies carros-chefes, ou seja, presentes em maior quantidade, visando a produção comercial, tá bom? É muito interessante os pomares caseiros, muito, mesmo. Questão número 4, já veio com a resposta. Os sistemas agroflorestais organizam-se de acordo com o arranjo no espaço. Existem nesse sistema aqueles em que há uma espécie principal plantada de forma contínua e outra espalhada pela área, denominado de sistema contínuo. Qual a função dessa outra espécie? Função de prestar serviços como sombreamento, adubação, fonte complementar e renda. Pessoal, professor, eu não escrevi desse jeito, eu coloquei que a principal dela é impulsionar as relações abióticas, favorecendo aí aumentar a produtividade e a renda complementar. Perfeito, tá certo também, tá, pessoal? Tá perfeito. Quinta questão. Quintais florestais visam o consumo da família. Aqui ele pediu para esquematizar, né, um quintal florestal, tá? Que visa a subsistência, né, pessoal? E claro que aqui está mais uma questão de hortaliças, horticulturas, desculpa, mas também até plantas, ervas medicinais. Então, o quintal florestal, ele tem aí uma heterogeneidade de apresentação de produtividade totalmente intercalada, tá? Isso é um quintal mesmo florestal. Claro que esse processo aí requer uma determinada demanda do produto a ser colhido e organização do sistema que é esperado, tá? Isso favorece, sim, a manutenção do quê? Do consumo familiar, ok? E aí a gente pediu para vocês esquematizarem, eu também podia ter tirado uma foto, como a gente está mostrando aqui, tá, pessoal? Meu diretor, para mim. Meus queridos, finalizamos aqui a nossa correção, nas nossas dúvidas. Aguarda aí, ó, qualquer pergunta. Professor, tem como o senhor fazer uma imersão sobre determinado assunto que ainda vamos ou já tivemos aqui na nossa aula? Só mandar para os professores, só mostrar para o professor presencial, ele manda para nós aqui, tá bom? Tchau, um abraço e até a próxima.